lendo do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Madhya Lila 1, os passatempos posteriores do Senhor Chaitanya, verso 195. Jaya Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Jipa Shandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Tomara Namalana Tomara Karila Nindana Sei Namahaila Taramuktira Karana. Jagai e Madai pronunciaram vosso santo nome em tom de blasfêmia a vós. Felizmente, tal santo nome tornou-se-lhes a causa da salvação. Jagai Madhai Haite Koti Koti Guna Adhama Patita Papi Amidu Ijana. Nós dois somos milhões e milhões de vezes inferiores a Jagai e Madai. Somos mais degradados, mais caídos e mais pecaminosos do que eles. Mlecha Jati Mlecha Sevikari Mlecha Karma Go Brahmanadro Hi Sangeya Marasangama. Na verdade, pertencemos à casta de comedores de carne, pois somos servos de comedores de carne. De fato, nossas atividades são exatamente como as dos comedores de carne. Por sempre nos associarmos com tais pessoas, somos hostis às vacas e aos brahmanas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Existem duas classes de comedores de carne: aqueles que nascem em família de comedores de carne e aqueles que aqueles que aprenderam a associar-se com comedores de carne. Podemos aprender de Shilarupa e Sanatana Goswami, anteriormente da Birakhasha e Sakara Malika, como se adquire o caráter de comedor de carne simplesmente associando-se com comedores de carne. Atualmente, na Índia, muitos ditos brahmanas ocupam cargos governamentais, mas o Estado mantém matadouros para matar vacas e faz propaganda contra a civilização védica. O primeiro princípio de civilização védica é evitar comer carne e intoxicar-se. Hoje em dia, na Índia, encoraja-se a intoxicação e o consumo de carne, e os ditos brahmanas letrados que presidem este estado de coisas têm certamente se degradado segundo os padrões estabelecidos aqui por Shilarupa Goswami e Sanatana Goswami. Estes ditos brahmanas sancionam matadouros em nome de um gordo salário, sem protestarem contra essas atividades abomináveis. Depreciando os princípios de civilização védica e apoiando a matança de vacas, degradam-se imediatamente à plataforma de Miletias e Javanas. Miletia é todo comedor de carne e Javana é todo aquele que tenha se desviado da cultura védica. Infelizmente, tais Miletias e Javanas ocupam o poder executivo.
Como então pode haver paz e prosperidade no Estado? O rei ou o presidente devem ser representantes da suprema personalidade de Deus. Ao aceitar o governo de Bharatavarsha, outrora este planeta inteiro, incluindo todos os mares e terras, Maharaj Yudhishthira pediu consentimento a autoridades como Bhishmadeva e o Senhor Krishna. Assim, governou o mundo inteiro de acordo com os princípios religiosos. Entretanto, no momento atual, os líderes de Estado não se importam com princípios religiosos. Se pessoas irreligiosas votarem numa resolução governamental, mesmo que seja contra os princípios dos Shastras, os projetos de lei serão aprovados. O presidente e os líderes de Estado tornam-se pecaminosos, concordando com tais atividades abomináveis. Sanatana e Rupa Goswami declararam-se culpados de tais atividades. Portanto, classificaram-se entre os miletias, embora nascidos em família de brahmanas. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Shila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai. Agora imaginem quanto tempo faz que Shila Prabhupada escreveu isso, significado. Imaginem hoje em dia como está essa degradação, mesmo na Índia, o que dizer do resto do mundo. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instruções para seres humanos civilizados, verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Narada Uvacha Karmanistha Dvijaketi Tapunistha Nripapari Swadhyayai Anye Pravachani Kechanagyanna Jogayo. Tradução, vamos repetir, por favor. Narada Muni prosseguiu. Meu querido rei, alguns brahmanas são muito apegados às atividades fruitivas. Alguns dedicam-se às austeridades e penitências. E aos que estudam a literatura védica. Ao passo que outros, embora sejam muito poucos, cultivam o conhecimento e praticam diferentes yogas, especialmente a Bhakti Yoga. E como são poucos. Verso 2, que esse verso não tem significado de Srila Prabhupada. Gyananisthaya devyani kavyani anantyam ichata daivecha tat abhavetsya itaribhyo jatarhata. Tradução, vamos repetir. Alguém que deseja a liberação, para seus antepassados, ou para si próprio, deve dar caridade aos brahmanas, adeptos do monismo impessoal, Gyana Nishtha.
Na ausência desses brahmanas avançados, pode-se dar caridade aos brahmanas absortos em atividades fruitivas, Karma Kanda. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Existem dois processos através dos quais a pessoa pode livrar-se do cativeiro material. Um diz respeito a Jnana Kanda e Karma Kanda, e o outro refere-se a Upasana Kanda. Os Vaishnavas jamais querem emergir na existência do Supremo, ao contrário, eles desejam ser servos eternos do Senhor e prestar-lhe serviço amoroso. Neste verso, as palavras Anantyam e Chata aplicam-se àqueles que desejam libertar-se do cativeiro material e emergir na existência do Senhor. Os devotos, entretanto, cujo objetivo é associar-se pessoalmente com o Senhor, não desejam realizar Karma Kanda ou Jnana Kanda, pois o serviço devocional puro suplanta tanto Karma Kanda quanto Jnana Kanda. Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadiya Navritam. No serviço devocional puro, não há sequer um estigma de Jnana ou Karma. Consequentemente, ao distribuírem caridade, os Vaishnavas não precisam sair procurando um Brahmana que execute as atividades de Jnana Kanda ou Karma Kanda. O melhor exemplo a este respeito é dado por Advaita Goswami, que após realizar a cerimônia Shraddha consagrada a seu pai, oferecia caridade a Haridasa Thakura, embora todos soubessem que Haridasa Thakura nascera em família muçulmana e não em família de brahmanas, e que ele não estava interessado nas atividades de Jnana Kanda ou Karma Kanda. A caridade, portanto, deve ser dada ao transcendentalista de primeira classe, o devoto, porque os Shastras recomendam Muktanam apisidhanam narayana parayana sudurlabha prashantatma kotishvapi mahamuni. Ó grande sábio, entre muitos milhões que são liberados e que conhecem perfeitamente a liberação, talvez surja um que se torne devoto do Senhor Narayana ou Krishna. Semelhantes devotos, que são sobremaneira pacíficos, são muito raros. Bhagavatam 6.14, 5. A posição do Vaishnava sobrepuja a do Jnani, e foi por isso que Advaita Acharya escolheu Haridasa Thakura para ser a pessoa que iria receber a sua caridade. O Senhor Supremo também diz: Nami bhaktas chaturvedi madbhakta swapacha priya tasmai devyam tato grahyam satcha pujo jata hyaham. Muito embora alguém seja um estudioso, muito versado nos textos sânscritos védicos, ele só será aceito como meu devoto se estiver em serviço devocional puro. Contudo, muito embora alguém tenha nascido em família de comedores de cães, ele me é muito querido se for um devoto puro, que não tem nenhum interesse de desfrutar de atividade fruitiva ou especulação mental. Na verdade, deve-se-lhe prestar todo o respeito, e tudo o que ele oferece deve ser aceito. Esses devotos são tão adoráveis como eu. Haribhakti Vilasa 10, 127. Portanto, mesmo que não tenha nascido em família de brahmanas, o devoto, graças à sua devoção pelo Senhor, supera todas as classes de brahmanas
quer eles sejam Karmakandis ou Gyanakandis. Com relação a isto, pode-se mencionar que em Vrindavana, os Brahmanas Karmakandis e Gyanakandis às vezes recusam-se a visitar nosso templo porque conhecem-no como templo Angaredi ou templo anglicano. Porém, de acordo com a evidência contida nos Shastras e o exemplo estabelecido por Advaita Acharya, damos passada aos devotos, independentemente do fato de eles serem procedentes da Índia, Europa ou Estados Unidos. Segundo a conclusão chástrica, ao invés de alimentar muitos Brahmanas Karmakandis ou Gyanakandis, é melhor alimentar um Vaishnava puro, não importa seu lugar de origem. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita 9.30. Apichetsu duracharo bhajate mamananya bhak sadurevasa mantavya samyavyavasito rissa. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo porque assumiu a postura correta. Portanto, não importa se o devoto vem de família bramínica ou de família não bramínica, se ele for inteiramente devotado a Krishna, ele é um sadhuru. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Narada Uvacha Karmanishtaha Dvijaketi Taponishtaha Nripapare Swadhyayanye Pravachane Kechana Gyana Jogayo Gyananistaya deyani kaviyani anantyaichata daivichatat abhavesya itaribhyo yatarhataha. Narada Muni prosseguiu, meu querido rei, alguns brahmanas são muito apegados às atividades fruitivas, alguns dedicam-se às austeridades e penitências, e há os que estudam a literatura védica, ao passo que outros, embora sejam muito poucos, cultivam o conhecimento e praticam diferentes yogas, especialmente a Bhakti Yoga. Alguém que deseja a liberação para seus antepassados ou para si próprio, deve dar caridade aos brahmanas adeptos do monismo impessoal, Gyananishtaha. Na ausência desses brahmanas avançados, pode-se dar caridade aos brahmanas absortos em atividades fruitivas, karma kanda. Bom, aqui nós estamos ouvindo o início desse capítulo, Instruções para Seres Humanos, onde seres humanos civilizados, onde Narada Muni explica detalhadamente quais são os níveis de seres humanos superiores, avançados, e dentre eles, quais são os níveis de brahmanas. Seres humanos superiores são os brahmanas, porque supostamente um brahmana está sempre em sattva-guna, em bondade. Agora, mesmo dentre os brahmanas, há uma classificação de acordo com o nível do brahmana. Então, aqui Narada Muni está explicando, os brahmanas que são apegados a atividades fruitivas, são os brahmanas que ainda estão preocupados com Dharma, Artha, Kama, com seu gozo dos sentidos regrado, com a sua religiosidade, o seu poder econômico, sua situação econômica. Tem os brahmanas
que buscam a moksha, a liberação. Estão preocupados com a liberação. Estão preocupados com a liberação de seus antepassados, por isso executam cerimônias ritualísticas para os antepassados, né? De pinda, de shraddha, assim por diante. Tem os brahmanas, que são mais ascetas, como brahmacharis e vanaprastas, que são mais regrados, mais austeros, executam austeridades e penitências, né? Buscam o controle dos sentidos, o celibato. Tem os brahmanas que são muito apegados ao Swadhyaya, ao estudo dos Vedas, estudo do Vedanta. E assim são brahmanas que se classificam entre os monistas Karmakanda e Gyanakanda, piedosos e brahmanas impersonalistas. Então, tem os brahmanas que são vanaprastas, retirantes, e o melhor dos brahmanas, dentre esses brahmanas, são os brahmanas verdadeiramente renunciados, os sannyasas. Mas ainda assim, dentre todos esses brahmanas, o caminho de Upasana Kanda, ele é trilhado normalmente pelos Vaishnavas, os brahmanas Vaishnavas. Então esses brahmanas são superiores. E dentre os brahmanas Vaishnavas superiores, o brahmana superior mesmo é aquele que está fixo em Bhakti Kanda. Bhakti Kanda. Em serviço devocional. Em Bhakti. Então tudo isso está sendo explicado aqui, Narada Muni vai explicar detalhadamente para o rei Yudhishthira. E Srila Prabhupada está esclarecendo os seus significados, deixando bem evidente a posição superior do Vaishnava, independentemente do seu nascimento. Porque Vaishnava não é Vaishnava por nascimento. Vaishnava não tem nada a ver com essa nomenclatura, por exemplo, que designa o Brahmana. Um Brahmana por nascimento. Quem é muito defensor do sistema de casta, ele jura que só pode ser Brahmana quem nasceu como filho de Brahmana. Mas o Sr. Chaitanya rejeitou esse argumento aí. O Sr. Chaitanya combateu duramente esse sistema de casta, fanático e tendencioso. Isso não existe. Brahmana é quem tem comportamento brahmínico. Logo, Brahmana, Vaishnava, devoto, é alguém que se torna um Vaishnava, um devoto, independentemente do seu nascimento. Essa é a pessoa certa para se dar caridade, segundo Narada Muni, segundo Srila Prabhupada. Essa é a pessoa competente para aceitar caridade, porque tudo que ela aceita, ela é Vaishnava, ela só adora Vishnu, Krishna. Ela passa diretamente para as mãos de Krishna, ela não usa nada para ela. Ela não usa nada para ela. Então, para deixar isso bem claro, o Sr. Chaitanya enfatiza aqui Bhavi, Prakibanyasa, Shudra, Kenenaya, Rei Krishna, Yei Krishna, Tattva Veda, Tattva Veda, ou Tattva Veda. Se torna um mestre na ciência, da consciência de Krishna, que é a essência dos Vedas, um Tattva Veda, um vidente da verdade. Yei Krishna, Tattva Veda, Sei Guru Raya. Quem está capacitado no mais alto nível para receber caridade, para dar caridade, o Vaishnava puro que é competente para ser um Brahmana de primeira classe, o melhor deles. Competente para ser um Vaishnava de primeira classe, o melhor deles. Competente para ser um mestre espiritual para o mundo inteiro. O que um Brahmana versado nos Vedas não é. Não é porque um Brahmana tem muito
conhecimento do Vedanta, das injunções védicas, das realizações de sacrifícios védicos. Não é porque ele é um grande brahmana ritualístico que ele está competente, que ele está qualificado para salvar outras almas condicionadas do enredamento material. Não é. As escrituras falam isso. Sakkar Manipuro Vipro, Mantra, Tantra, Visharada. A Vaishnava Guru Nasya, Vaishnava Ashwapatyo Guru. Mesmo que alguém seja um brahmana muito competente na compreensão das literaturas transcendentais, dos Vedas, mesmo que ele seja um brahmana muito erudito, ele não é competente para ser um mestre espiritual, para salvar almas condicionadas do enredamento material, da roda do samsara, do ciclo de nascimento e morte. Ele não é qualificado. A menos que ele seja um Vaishnava, um Brahmana Vaishnava. Agora, se ele for um Brahmana Vaishnava, aí cai por terra todo esse argumento de que não, mas ele não nasceu numa família de Brahmanas. Não, mas ele não nasceu em Bharatavarsha, na Índia. Não, mas ele não nasceu numa família de Brahmanas. Isso pouco importa. O que importa é que ele se tornou um Vaishnava que consequentemente já é, não um Brahmana, mas o melhor dos Brahmanas. O melhor dos Brahmanas. É alguém que compreendeu que não só que é alma, não só que existe uma alma suprema, mas que ele é um servo eterno, amoroso dessa alma suprema e, portanto, deve se relacionar com essa alma suprema constantemente. Isso quer dizer Vaishnava, adorador de Vishnu, só, mais nada. Mais nada. Vaishnava quer dizer isso, aquele que vive só para Krishna, só para Vishnu, para mais nada. Aquele que adora só Krishna, independentemente do ashram dele, independentemente de filhos, esposa, ele ama mais Krishna acima de tudo do que o resto. O que dizer de qualquer outra coisa, né? Já estamos falando logo da esposa, do filho, o que mais? Né? É engraçado que aqui Prabhupada está falando sobre essas culturas, subculturas, né? Que são culturas dissidentes da cultura védica original, e está explicando o que é o Miletiya, o que é o Javana. O Javana é alguém que se desviou dos princípios védicos. E o Miletiya é alguém que tem vida de hábitos sujos, de gozo do sentido só, voltada só para o desfrute material. Não está entendendo o objetivo da vida humana. Os Miletias são descendentes dos gregos. Então, que é dissidente da cultura védica. Então, os Vaishnavas, um Vaishnava, independentemente de qual foi a nação que ele apareceu, a família que ele apareceu, se ele simplesmente foi tocado pela instrução dos Vedas dadas por um devoto puro de Krishna, que é um Vaishnava puro, e assimilou isso e viveu para isso, desenvolveu isso, ele se tornou competente para ser um mestre espiritual também, assim como o seu mestre espiritual, e salvar o mundo inteiro, que era a ordem do Sr. Chaitanya. Essa foi a ordem do Sr. Chaitanya para todo mundo. Yarideka Tarekai Krishna Upadesha Varagya Guru Hanataridesha. O Sr. Chaitanya falou, portanto, torne-te um vidente da verdade, um Vaishnava de verdade, e me ajude a salvar o mundo inteiro pregando a verdade como ela é. A transparência da verdade absoluta. Mas para isso alguém tem que viver, para realizar isso, só na verdade absoluta. Aí a gente vê, por exemplo,
Eu falei aqui porque, como falou o Sr. Shiva, nada enreda mais do que a família. Putra e Dara, os filhos e a esposa. Por isso que a condição do grihasta, do casado, do chefe de família, é uma condição perigosa, porque é muito difícil alguém, nessa situação de ashram, despertar para a vida espiritual pura, verdadeira, para o conhecimento transcendental verdadeiro, para o Vaishnavismo, para a vida em consciência de Krishna. É muito difícil, é muito problema, muito enredamento, muita criadicho, muitas atividades que prendem, que enredam, que puxam ele para os compromissos familiares, a vida familiar. Então, por isso, o Sr. Shiva falou isso. Yamaya morrito dia, onde amor, a ilusão mais atua. Yamaya morrito dia, essa energia ilusória de Krishna Maya. Yamaya morrito dia. É Putradara Grihadishu. É no apego pela esposa, pelos filhos e por tudo que isso envolve, que é Grihadishu. Que é alguém que cai nesse poço escuro da existência material, que é a vida familiar, dificilmente sai dali. Quanto mais se movimenta, mais se afunda. É que nem areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais se afunda, ao invés de emergir, sair. Então, alguém que está nessa situação, o Sr. Shiva falou que uma adiante e nima adiante, fica na roda do samsara assim, devido a ficar preso ao dharma material, devido a se dedicar a atividades piedosas só, no máximo, karma kanda, para melhorar o seu karma, fica girando na roda do samsara uma hora lá em cima, numa posição privilegiada, na flor da água, do oceano, das misérias materiais, outra hora lá embaixo, como um ser humano insignificante ou como um animal insignificante. Então, e fica girando para Shakta Vrijinarnave. Fica rodando nessa roda do samsara e não sai dessa. A única maneira de sair é trilhando o caminho de Upasana Kanda, trilhando o melhor caminho Upasana Kanda, que é Bhakti Kanda, se tornando um Vaishnava, um servo de Krishna, servindo Krishna como explicaram os Goswamis de Vrindavana, que abandonaram toda essa associação. Aqui nós estamos vendo a vida deles anteriormente associado com o governo maometano, que eles, por humildade, já se consideravam também como muçulmanos. Imaginem, na verdade eles tinham um nascimento nobre, numa família de brahmanas avançados, nobres, mas porque se associaram, conviveram, foram trabalhar, autorizar, assinar embaixo dos projetos e emendas e deliberações malucas de pessoas sem conhecimento e que autorizavam até matadouros por estarem fazendo parte disso. Eles se consideravam humildemente, nós também somos como esses bilhetes, como esses diávanas, também somos religiosos de quinta classe, desviados, também somos pessoas atadas, habituadas a costumes sujos, baixos, a atividades baixas. Imaginem só. Eles chegaram a considerar Jagai e Madai, que eram os dois irmãos beberrões que foram salvos pelo Sr. Nityananda, Sr. Chaitanya, como mais avançados do que eles, porque eles nasceram em famílias de brahmanas e nunca se envolveram assim com o trabalho pecaminoso de ninguém. Eles só eram degradados, faziam mal para eles mesmos, porque eles eram toxicômanos e sexopatas, Jagai e Madai. Mas Rupa e Sanatana, os dois Goswamis de Vrindavana, que se tornaram Dabira Kasha e Sakara Malika, os nomes muçulmanos, por humildade, eles se consideravam piores do que eles, porque estavam ali fazendo parte daquele mecanismo de atividades pecaminosas do rei muçulmano. Vejam só como é séria essa história de executar essas atividades mundo afora aí,
trabalhando, achando que não, é só o meu Dharma, estou fazendo, mas sou um Vaishnava. Olha, cuidado, é perigoso isso. É perigoso. Por outro lado, Prabhupada citou aqui o Bhagavad Gita, Apichet Suduracharyo, Bhajati Mananya Bhak Sadureva Samantavya Samya Vyavasito Hisa, para dizer que mesmo que alguém tenha, como falei, o Satkamani Purno Vipro Manta Tantra Visharada, a Vaishnava Guru Nasyat, Vaishnava Swabhacho Guru. Por outro lado, mesmo que tenha tido um nascimento baixo mesmo em famílias de comedores de carne de vaca, que é muito pior do que comer carne de cachorro, chandala, como é o nosso caso no Ocidente, pela misericórdia do devoto puro de Krishna, de Srila Prabhupada, podemos nos tornar Tattvavedas, videntes da verdade. Podemos nos tornar Vaishnavas de verdade. Os melhores dos Brahmanas. Um Mahabrahmana. Ou até o melhor dos Vaishnavas. Um mestre espiritual para o mundo inteiro. Se formos obedientes aos princípios dos Vedas, obedientes às ordens do mestre espiritual, que segue uma sucessão discipular, que tem um histórico, não é uma coisa especulada, inventada, não. Tem uma linhagem que liga a gente aqui, a Srila Prabhupada, diretamente a Narada Muni e a Krishna, que foi quem deu originalmente o conhecimento ao Criador, ao Senhor Brahma. Então isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Uma coisa séria. Ao mesmo tempo, mesmo que tenhamos nascido nessas famílias ocidentais, degradadas, mas porque ouvimos um Vaishnava puro como Srila Prabhupada, mas porque estamos dando a caridade nossa para o devoto puro, para a pessoa certa, no Dhamma sagrado, no lugar certo, na sua missão, porque estamos vivendo para a missão do Senhor Chaitanya, que é salvar o mundo inteiro nessa era com o movimento de Sankirtan dele, o distribuir e o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos desfrutar dessa posição Anyabhida Ashtashunyan Gyanakarma Dhyanavritam Anukulera Krishnam Shilanam Bhaktirutama, de executar serviço devocional puro, Shilanam Bhaktirutama, Bhaktirutama, puro, serviço devocional puro. Essa é a mágica transcendental do advento do devoto puro, como Srila Prabhupada, do advento do Senhor Chaitanya, que vamos comemorar agora na quinta-feira, nessa era, nesse mundo. Isso não tem o que pague essa dádiva. Isso é uma misericórdia incomensurável. Nunca vamos conseguir pagar o Senhor Chaitanya por ele ter aparecido nessa era, Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais misericordiosa de Krishna. E Srila Prabhupada que nos deu tudo isso mastigadinho e deu inclusive um contexto que ele criou para que nós possamos viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo como todo mundo trabalha, porque tem que trabalhar sem enredamento com esses pecaminosos todos, com essa vida pecaminosa toda, com essas atividades degradadas todas dos homens da era de Kali. Isso é muito raro. É muito raro. Tanto é que Narada Muni falou aqui. Ao passo que outros, embora sejam muito poucos, nossa ISKCON, nossa sociedade Vaishnava, nunca vai tomar o mundo, nunca vai ser a maioria, nunca vai ser, gente. Nunca vai ser. Krishna falou no Bhagavad Gita, Manusyanam Sahasreshu. Dentre milhares de pessoas, talvez uma se interesse por autorrealização, por vida espiritual pura, por se situar na sua posição constitucional eterna, como servo eterno de Krishna, como alma. E desses poucos, dificilmente um persevera, um conhece ele de verdade, vai ser mesmo. Então isso aqui é verdade. Bhakti Yoga não é para qualquer um. Serviço devocional sem contaminação de atividade piedosa, Karma Kanda, sem especulação impessoal, Gyana Kanda, sem sequer
desejo de desenvolver algum poder místico, Upasana Kanda, Bhakti Kanda pura, não é para qualquer um, mas é possível para quem for sincero, para qualquer um que for sincero. É possível para alguém que for Dridavata, determinado, fixo, determinado. É possível. É possível. E esse é o único caminho seguro, como fala o Skanda Purana. O Santo Skanda Purana fala Sansara, a roda do Sansara, o ciclo de nascimento e morte. Né? Sansara Esmi Mahagore, esse Vrijinarnave, esse Mahagore, esse oceano de misérias materiais, que começa com Jama, com o nascimento, que se evidencia cada vez mais durante a nossa existência nesse corpo, nesse mundo. Começa com o nascimento, Jama. Aflora durante a nossa existência. É Samakuli, é cheio, pleno de ansiedades, de escuridão, de ignorância, de misérias, de medo, de sofrimento de toda espécie. Tudo isso é Samakuli. Sansarismi Mahagure, Jama Mrityu Samakuli. Jama é o nascimento, Samakuli é o que permeia a nossa vida, até chegar no suprassumo do sofrimento, que é a morte, Mrityu. Aí vem Vyadi, Jara, a invalidez pela velhice, a velhice, a maluquice na idade avançada, né? O Alzheimer, a perda da memória, a situação vegetativa. Olha, é sofrimento ou não é? Sansaris mi mahagore jama prityu samakure. Essa roda do Sansara, esse ciclo de nascimento e morte, que é sofrido no começo, a criança já nasce chorando. Incrementado esse sofrimento durante a vida inteira, com o aparecimento de toda espécie de ansiedade, dor, escuridão, ignorância, misérias. Desde a mais simples doença, Vyadi, até a doença incurável. Mais solidificado, mais experimentado na carne, no corpo, a dor mesmo, com a invalidez, né? Jara. E depois fechando o ciclo com Mrityu, com a morte. Que tudo isso aí, segundo os verdadeiros filósofos, videntes da verdade, tudo isso aí só pode ser sanado, só pode ser debelado, parado, de uma única maneira. Pujanam Vasudevasya, se tornando um Vaishnava, sendo um adorador de Vasudeva, adorando Krishna, vivendo para Krishna, satisfazendo Krishna e de nenhuma outra maneira mais. Isso é Bhakti Kanda, isso é Bhakti Yoga. Isso é o que o Brahmana Vaishnava faz, independentemente do seu ashram. Isso é o que o Brahmana Vaishnava faz. Então, Sansarismi Mahagore Jama Mrityu Samakuri Pujanam Vasudevasya Taraka Vadibis Brita. De acordo com a opinião desses filósofos videntes da verdade, todos eles são unânimes. Só tem uma salvação para a alma condicionada, presa na roda do Sansara, no ciclo de nascimento e morte. Se render a Krishna, se render a Vasudeva e viver adorando Vasudeva, servindo Vasudeva, satisfazendo os sentidos transcendentais do Senhor transcendental. Esse é o único caminho seguro que acaba com toda essa problemática aqui. Isso vai ser enfatizado por Narada Muni ao valorizar mesmo o Brahmana Vaishnava. Ele vai explicar isso.
Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem claro, né? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! O Hanuman não está, é, tá? Então tem que esperar aí, é? Já está pronto?